Pessoal que está com problema com notas aí, dê uma olhada lá, envia um formulário. Eu vou enviar por e-mail o que deve fazer. Descreva o que deixou de fazer, já faça, que você vai me reenviar esse assunto para a gente avaliar a nossa nota, tá? Muitas das vezes, o que aconteceu é devido a uma única nota, eu não fechei, justamente porque foi a orientação da coordenação. Galera, antes de mais nada, quero fazer uma propagandazinha aí para vocês do meu canal, que é o seguinte, deixa eu colocar aqui, lá no YouTube, eu estou fazendo aí lá no meu canal, eu estou resolvendo 500 questões, né? 500 questões de física voltada para o Enem. Essas aulas estão sendo lançadas, já está na aula 5 aí, dê uma olhada lá, são 500 questões voltadas para o Enem, tá? Se inscreva lá no canal, o canal é Professor Velasco Física Vasco, tá? Professor Velasco Física Vasco, tá lá, nosso canal aí, ó, Professor Velasco Física Vasco, tem lá as questões, tá? As questões do Enem. Também vou colocar nossas aulas aí, salvando nossas aulas aí, tá? Serão 500 questões, fechando todos os assuntos até o Enem. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Graças a Deus, o material foi disponibilizado lá no portal, tá? Nosso material foi disponibilizado. Não estava sendo disponibilizado, foram disponibilizados. Deixa eu te explicar aí algumas coisas, né? Movimento circular uniforme é o MCU, né? MCU, movimento circular uniforme. Esse movimento circular uniforme vai cobrar a competência 5, a competência 6, a habilidade 17 e a habilidade 20 lá do Enem. Só dar uma passada por cima. O que é o movimento circular? Movimento circular é quando é caracterizado por um raio, né? Isso quer dizer que a velocidade é perpendicular à trajetória, vai formar um ângulo de 90 graus. Exemplos de movimentos circulares, eu estou usando aí o módulo de vocês, o rotor de cadeira e a roda gigante, né? Rotor de cadeira e roda gigante. E aí lá, para você ver, o movimento circular uniforme, só uma característica rapidinho, para a gente escrever, ela forma qual ângulo? Sempre vai formar qual ângulo? 90 graus com raio, a velocidade sempre vai formar 90 graus com raio. Não se esqueça disso, bem tranquilo. Uma coisa que eu coloquei lá na nossa aula foi, eu coloquei alguns aspectos matemáticos, que vocês assistiram. Eu tenho aí o período e a frequência, deu o conceito de período com o conceito de frequência. Na verdade, um é o inverso do outro, né? Um é o inverso do outro. Não precisa... O que eu chamar a atenção, não sei se eu chamei a atenção lá. Lá no sistema internacional, nós vamos usar o Hertz como unidade. Na verdade, o Hertz é o quê? Se eu falo que a frequência é 1 sobre período, então é 1 sobre segundo. Só que esse segundo embaixo não fica legal, então é elevado a 1, passa para cima. A frequência é segundo elevado a menos 1. E isso é igual a Hertz, né? A unidade nossa de Hertz. Mas se usa também rotações por minuto. Rotações por minuto, o RPM. Então, para você não esquecer, se eu tiver o RPM de Hertz, o valor de transformação é 60, tá? Se eu tiver de rotações por minuto para Hertz, né? E de Hertz para... de rotações por minuto eu divido por 60, de Hertz para rotações por minuto eu multiplico por quanto? Por 60. É capaz de comentar isso também lá, tá? Não tenha dificuldade nenhuma.
É uma relação, se usa muito RPM, tá? Muito RPM. Vamos chamar aqui um gente mais chegando. Tá gravando aí, tá? Beleza. E aí, nós falamos disso lá, falamos de velocidade angular, foi falado a relação de velocidade linear, falou tudo isso aí, é velocidade linear, e portanto só. As funções, os acoplamentos, né? Não posso esquecer que as polias, os acoplamentos, quanto colocado as polias por correia ou engrenagem, o que, que elas têm, já está lá as velocidades lineares iguais, e por eixo as velocidades angulares iguais. É isso que ele vai cobrar na sua prova lá do movimento no Enem, basicamente. Movimento circular, ele só faz uma analogia, o movimento circular uniformemente variado, que não é muito cobrado. Beleza? Então vamos aí. A questão de número 1, eu quero que vocês resolvam aí. Qual a alternativa à nossa questão de número 1 aí? Certo? Vou travar aqui, vou dar um tempo para vocês. Dê uma olhada aí na questão de número 1. E aí? Vamos nessa aí? Qual a alternativa aí, gente? E aí, qual foi a alternativa? Vocês já estão resolvendo a prova do Enem. Vamos participar mais, galera. Raquel A. Quem mais? Epa, acabei de babar aqui do café. É porque. Samuel, A ou é? Por que A ou é, Samuel? Raquel, por que A? Olha, leia a questão, o que, que eu devo fazer, né? Gente, é muito comum essa ideia de bicicleta aí, né? Nas questões do Enem. Ela caiu bastante com a ideia de bicicleta no questão do Enem, hein? Samuel ficou em dúvida em quê?
Vamos lá ler a questão? Questão 1. As bicicletas possuem uma corrente que liga a uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais. E, ó, João Vitor chegando, permitir. E movimentado pelos pedais, a coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dada pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo das coroas. Em que opção abaixo a roda traseira dá maior número de voltas por pedalada? Gente, para dar um maior número de voltas, lembre que é o seguinte: a conexão é corrente ou corrente ou eixo? É corrente. Então tem que ser aonde? Ou que eu só para lembrar, se é por corrente as velocidades lineares, só para a gente lembrar, corrente, deixa eu travar aqui. Por corrente, as velocidades lineares são iguais, não é isso? Velocidades lineares são iguais, as velocidades angulares, velocidade angular de 1 vezes o raio de 1, é igual à velocidade angular de 2 vezes o raio de 2. Como ele vai dar menos volta, o raio tem que ser menor. Então, a resposta correta, eu vou ter que ter uma com maior, na verdade, eu vou ter uma com maior raio e outra com menor raio, certo? Uma com maior raio e outra com menor raio. Então, a alternativa seria ou A, ó, maior raio dianteiro e menor raio traseiro. C, a B não é. AC, raios iguais, está cortado. AD ou AE, raios iguais, está cortado. AD também, né? Pode ser. Mas ele quer o quê? Em que opção a roda traseira dá maior número de voltas por pedalada? Só pode ser a letra qual, gente? Nossa letra A. Lembrando que eu quero o seguinte: a ideia é sempre o quê? Para a gente pensar. Quando eu falo de velocidade angular, eu estou falando de que se as duas grandezas estão multiplicando entre si, são inversamente o quê? Proporcionais. Então, nossa resposta, letra qual? Letra A. Tranquilo? Alguma dúvida? Samuel, a dúvida na E. Qual foi? Ficou na dúvida na E. Por que é? Entendeu? Então, na verdade, se uma é para dar maior número de voltas que a outra, eu preciso ter raios diferentes. Então, não pode ser a letra nem C. A B é muito parecida, né? Vamos lá para a próxima. Descartar aqui. Questão de número 2. Vocês tentam aí fazer. Vamos lá. Tudo tranquilo aí? Max São Paulo, questão 2. Vá lá vocês. Agora tem uma continha aí, né?
Questão de número 2. E aí? Me fale aí qual a alternativa. Não está conseguindo ler? O quê? Samuel, o que é que você não está conseguindo ler? A questão está pequena, né? Melhorou aí o tamanho? Você tem esse material, qualquer coisa eu passo. Eu vou colocar esse material para vocês lá no que eu baixei ele aqui, né? E melhorou aí? Posso aí resolver? Raquel já resolveu? Gabriel, como é? Deu quanto, Gabriel? Eu vou mostrar para vocês, gente, que nós temos que entender que a nossa conta aí, ela para resolver mais rápido, tá bom? Vamos lá. Muito bem, Gabriel. A Raquel tá perdida? Não, não precisa ficar perdida, não. Tá tentando entender. Vamos ver isso aí, vou esquematizar. Questão 2. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual. Ele está perguntando a velocidade, ó, o que, que ele está perguntando? A velocidade linear, certo? Em relação ao centro da Terra. Tem um raio aqui, ó. A velocidade linear dela, lembre que a velocidade linear é perpendicular ao raio, certo? O que, que eu sei de velocidade linear? Vamos continuar lendo. Adote o raio equatorial da Terra igual a 6.300 quilômetros e que π é igual a 22 dividido por 7. Gente, eu não vou decorar a fórmula, eu só vou lembrar. Velocidade linear é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Só para a gente chegar lá em movimento uniforme. Ele não vai ter que dar uma volta? Se é uma volta, é 2π vezes o raio dividido pelo tempo. Então, velocidade linear é 2π vezes o raio dividido pelo tempo. Mas espera aí, qual é o tempo que se gasta para dar uma volta? 24 horas. E aí, o que, que você acha? O tempo necessário para dar uma volta é 24 horas, não é isso? Se é 24 horas, olha lá, eu já tenho como resolver isso. Que é a minha velocidade linear? Lembrando que lá está quilômetros por hora. Então vai ficar com 2 vezes π. Eu vou colocar assim, melhorar aqui, ó. Só para a gente melhorar. Vai ficar assim. 2 vezes π. Quem é π? 22 dividido por 7. Vezes o raio. 6.300. Dividido pelo tempo, que é quanto? 24 horas. Tá certo? 24 horas. Isso vai ficar como? Velocidade, então. Ó, vou fazer aqui, ó. 2 vezes 22, 44. Certo? Vezes
Gente, eu não posso simplificar 63 por 7. Não vou fazer isso, não. 6.300 dividido tudo isso por 7, dividido por quanto? Por 24. Isso vai dar no total de quanto? Vai dar no total de quanto isso aí, hein? Eu vou fazer essa conta. Eu poderia fazer assim, 44 vezes. Gente, 63. Se eu pegar 63 e simplificar, eu vou pegar 63, né? 63 dividir por 7. Dá quanto isso? Dá 9. Então, isso vai ficar, ó, 63 dividido por 9, ou 63 dividido por 7 é 9. Então, sobrou 900 dividido por 24. Vamos simplificar por 2. Simplificando por 2, dá 12. Por 2 dá 22. Por 2 de novo, dá 11, dá 6. Então, nossa velocidade é igual a 11 vezes 900 dividido por 6. Isso dá quanto? Rapidão, fazendo, vai ficar assim, ó. 11 vezes 900 igual dividido por 6. Isso dá quanto? 1.650 o quê? Quilômetros por hora. Essa é a nossa velocidade de rotação. Beleza? Então, aí a nossa velocidade de rotação. Não teve nada, você não precisava gravar, decorar a fórmula, lembrar. Se é movimento circular, é o espaço percorrido pelo tempo gasto. Quem é o espaço percorrido? É o tempo, o espaço de uma volta. Está calculando aí. Eu poderia simplificar mais. Eu poderia simplificar aqui, ó, por 3, né? Ou por 2. Por 2 daria 450, daria 3, 450, 150, faria a conta. Bem mais rápido aí. Certo? Copia aí. Nossa, deixa eu colocar aqui. Essa questão foi a questão de 02. Na sequência, quem já resolveu, vá para 3. Na verdade, esse assunto, o grande problema dele é que ele usa várias equações, né? Várias equações. É, na verdade, uma junção de equação. Gabarito nosso, né? Só vou colocar aqui para gente. Gabarito, letra B. E aí, questão 3. Quem resolveu aí?
Na questão 3 não é muito comum cair essa questão, não, hein? Aí ele está falando de movimento circular uniforme variado. Eu vou te mostrar o que eu vou fazer, tá? Para a gente pensar nisso aí. Eu vou provar as equações. Posso? Me fale aí, me dê um toque aí se eu posso resolver. Pode? Então vamos nessa. Galerinha, presta atenção. Vou ler a questão primeiro e aí nós vamos tirar as dúvidas, tá? Um NESP, um motorzinho de dentista gira com a frequência. Então vamos pôr assim, ó. Gira com a frequência. Eu vou chamar de frequência 1. 200 não. 2.000 Hz. Até a broca de raio. Qual raio? 2 milímetros. Encostar no dente do paciente, quanto após tempo, 1,5 segundos, passa a ter uma frequência 2, de 500 Hz. Determine o modo da aceleração média nesse intervalo de tempo. Ele quer saber a aceleração. Certo? Só que ele quer saber não a aceleração linear. Ele quer saber a aceleração angular. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Isso é movimento uniformemente variado. Se é rotação, é velocidade. Então, só para a gente lembrar, a equação que eu uso para relacionar velocidade com tempo é vovó e vovô ainda trabalham. Isso se fosse a situação linear. Tudo bem? Isso se fosse situação linear. Como é situação angular, então, é a velocidade angular final igual a velocidade angular inicial, mais ou menos, a aceleração vezes o tempo. Olha o detalhe. Vamos pensar. Eu tenho já aqui o meu ângulo, ou meu ângulo não, minha aceleração angular. Então é o que eu estou procurando. Então basta eu achar isso. Só para a gente lembrar lá, que vocês já estudaram, velocidade angular. O que é velocidade angular? Eu vou definir ela toda. É a variação de ângulo pela variação de tempo. Tempo é período, então eu posso falar que é a variação de ângulo pela frequência. Que é o período ao invés da frequência. Só que essa variação de ângulo é o quê? Quem é a variação de ângulo? Não é uma volta toda, então vai ser quem? Uma volta toda é 360 graus, em radianos é 2π, vezes a frequência. Acabou. Então, lá, só para a gente definir, quem é a velocidade angular final? 2π vezes a frequência 2. É igual a velocidade angular inicial, 2π vezes a frequência 1, mais, né, o ângulo, ou mais a variação, a velocidade, a aceleração angular vezes o tempo. É só substituir. Quem é isso aí, hein? Vamos ver? Gente, essa parte está positiva. Passa para lá, negativa. Então ficou a aceleração angular vezes o tempo é igual 2π vezes quem? A frequência 2, menos 2π vezes a frequência 1. Calculando, o ângulo, a aceleração angular não tem, o tempo, 1,5, é igual 2π. Quem é a frequência 2? 500. Menos 2π. Quem é a frequência 1? 2.000.
Vai ficar como? 1,5 aceleração angular é igual a quem? Ó, menos 2π. Gente, 2π é comum, então vai ficar menos 1.500 vezes 1.500. O ângulo, então, menos 2π vezes 1.500, dividido por 1,5. Isso vai dar um valor de quanto? Ó, isso com isso vai ficar menos 2π. Quem? 1.500 dividido por 1,5 vai dar quanto? Se fosse por 15, daria 100, então é 1.000. Então, o ângulo, a aceleração angular é menos 2.000 π radianos por segundo ao quadrado. Menos 2π radianos por segundo ao quadrado. Beleza? Imensa, né? Imensa, assim, ela faz uma analogia. Não se preocupe com esse π. Às vezes vocês se assustam com esse π. Não se preocupe, tá? Não é comum, só para a nível de Enem, não é muito comum o movimento circular uniformemente variado no Enem, tá? Não é muito comum. Para que serviu o raio? Para nada. Não é muito comum no Enem. Certo? E aí, na sequência, nossa questão 4, que é legal demais. Questão 4, ela é bem legal de se pensar nela aí. É igual eu estava falando lá para vocês, lá no canal, nós estamos resolvendo 500 questões com competências e habilidades, é o que é cobrado aí no Enem, tá? Competências e habilidades. O nosso material lá, ele define a competência e a habilidade. Depois eu vou fazer uma live comentando o que é a competência e o que é a habilidade, porque muitas vezes você tem que saber o que é cobrado, como é cobrado a sua competência e habilidade. E aí, copia essa aí, mais uma aí. Nossa aula vai ter que horas? 8h50, como eu sempre fico perdido no horário. Até 8h50, né? Então vamos resolver essa 4 aí. Posso ir aí para 4? Então vamos lá para 4. Galera, aí sim tá aí, né? É Enem. Já questão de Enem aí. É a cara da questão de Enem, né? A cara não, é Enem. Vamos ver? Olha aí. Aí sim. O raciocínio que você tem que pegar e tudo. Vamos ver. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isso é, quando a coroa aciona os pedais, acionada pelos pedais, dá uma volta completa. Qual é a distância aproximadamente percorrida pela bicicleta? Sabendo que o comprimento de um ciclo de raio R é igual. Ó, ele já me traz, querendo ou não, uma informação. Que os
espaço é igual a 2π vezes o raio. E que π ele pediu para adotar aproximadamente 3, certo? Então vamos lá. Primeiras informações aí. Eu vou tirar aqui informações. Gente, eu vou dar nome assim, ó. A coroa eu vou chamar de A. Deixa eu travar lá. A coroa vou chamar de Rá. Então, o raio de A é. Olha lá. Não é 30, é 15. Porque o tamanho que ele está me dando lá é o diâmetro. Então, o raio é 15. Isso é a coroa. Vou chamar de A coroa. A catraca. O raio de B, que é a catraca, é quanto? 5. E o raio de C, que é a roda, é quanto? 40. Lembre que as informações que estão lá é raio, ou tá dando o coroa, catraca, mas ele tá dando diâmetro. Não esqueça disso. Por isso que eu dividi tudo por 2. Agora, é o que você tem que ficar atento. Vamos pensar o seguinte. A está conectado por B, certo? A e B, então, a coroa está conectada à catraca. Por quem? Por corrente. Então, a forma que eles foram conectados foi por quem? Por corrente. Lembrando, se é por corrente, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Certo? Beleza. B está conectado a C. Lembre quem é B. B é a catraca. A catraca está conectada à roda, que é C. Esses dois estão conectados por quem? Por eixo. Só para a gente não esquecer, só melhorar isso aqui. Se estão conectados por eixo, o que eu tenho? A velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. É aí que está a resolução, viu, gente? A resolução começa aí. Então, vamos lá. Dentro da resolução, vamos começar. Vou pôr de vermelho aqui. A velocidade de A é igual à velocidade de B. A linear de A é igual à linear de B. Quem é a velocidade linear de A? Vamos ver. Como que eu posso calcular isso? Eu posso calcular assim. 2π vezes a frequência de A é igual a 2π vezes a frequência de B. Opa, calma aí, tá faltando informação aqui. E muita. 2π, gente, vamos, só para a gente não esquecer. Quem é a velocidade linear de A? É 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A. É igual a 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. 2π com 2π corta. Quem é o raio de A? 15. Quem é a frequência de A? Não sei. Eu não sei quem é a frequência de A. É igual. Quem é o raio de B? 5. Quem é a frequência de B? Eu também não sei. Eu também não sei a frequência de B. Mas eu sei de uma coisa, que frequência é o número de voltas que ocorre no período. Não é isso? Então, 15 vezes o número de voltas de A pelo período de A é igual a 5 vezes o número de voltas de V pelo período de B. Os períodos são iguais. Eu estou tendo o mesmo período, certo? O mesmo período. Ele fala o seguinte: os pedais dão uma volta. Quem vai dar uma volta? 15 vezes 1 é igual a 5 vezes o número de B.
Então, resumindo, B vai dar quantas voltas nessa brincadeira? 3 voltas. Lembre que B é a catraca. Quanto a coroa dá uma volta, B dá quantas? 3 voltas. Espera lá. Vamos acabar a questão agora. Quanto um dá uma volta, o outro dá 3 voltas. Então, espera aí. Se uma volta é igual a 2π alho, 3 voltas, 3 voltas vai ser igual a quem? A 3 vezes 2 vezes π vezes o raio. Então, o espaço que a roda vai andar é quem? 3 vezes 2π vezes o raio. Então, vamos lá. O espaço é igual a 6 vezes π, 3. E qual raio? Não o raio da roda? Se é o raio da roda, é 40 centímetros, hein? Está em centímetros. Espaço, então, vai ser 6 vezes 3 vezes 0,4. Transformando em metros, o espaço que ele vai andar é quanto? Ó, 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá quanto, gente? 6 vezes 3, 24. Vezes 0,4. Espaço, então, é igual a quanto? Fazendo essa continha aí, nós vamos ter o quê? Bem simples. 24 vezes 0,4. Isso dá quanto? Tem alguma coisa errada. 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6 vezes 3. Oh, tá errado aqui, não é 24, não. Tô doidão, é? Aqui é quanto? 6 vezes 3 é 18. 18, então vai ser o quê? 18 vezes 0,4. Isso é igual a 7,2 o quê? Metros. Então, letra, gabarito aí, gente. Letra C. Gabriel, Raquel, foi mal aí. Eu não tinha visto vocês, não. Então, 18 vezes 0,4, isso dá quanto? 7,2. Não sei da onde que arrumei esse 24. Estão vendo que a situação foi saber se era por corrente ou por correia, né? Por corrente ou por correia. Então, lá, ó, voltando aqui, se é 3 volts, é 3 vezes 2, vezes 3, então 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, vezes, estava em centímetros, transformei em 7,2 metros. Beleza? Copia aí. O pessoal que está aí, só para comentar, quem teve algum problema lá nas notas da primeira unidade, ou que não apareceu a nota no boletim, é porque deixou de fazer algum trabalho. Eu enviei ontem um formulário para preencher. Presta atenção que você vai receber no seu e-mail, até amanhã, no mais tardar amanhã, ou domingo ou segunda, não sei, até segunda, garantir até segunda, o que você deve fazer para melhorar sua nota. Melhorar não, refazer sua nota. Valeu? E o resto tá aí. Galera, tenta resolver essas questões. Lá no canal, no meu canal, tem algumas questões resolvidas de movimento circular, de outro material. Dê uma olhada lá, que isso facilita aí para vocês. Tá certo?
Se inscreva lá no canal também, para vocês estarem recebendo as notificações. Se inscreva, dê um like lá e é legal para vocês estarem recebendo. É um canal todo voltado para o Enem, viu? É um canal, na verdade, é um canal que foi criado para essas aulas à distância, mas eu estou colocando um material Enem aí. E daqui para o dia 5 vai ter novidades por lá, tá certo? Então, beleza, já chegamos no nosso horário aí. Valeu demais. Essa aula, quem perdeu, avise lá o pessoal. Eu vou colocar lá no canal e vou colocar o link lá no Classroom para quem perdeu, para poder assistir. Tudo tranquilo? Algum problema aí? Tudo certo? Então, beleza. Então, valeu. Até a semana que vem. Eu vou estar fazendo dessa forma, viu? Colocando lá no Classroom e usando nossas aulas aqui. Tá certo? Gente, então até semana que vem. Valeu.